Saudações, meus amigos. Gostaria de fazer um comentário acerca das eleições deste ano e acerca do primeiro debate presidencial. Bom, nós tivemos no debate presidencial o Luiz Felipe Dávila, que é o candidato do Novo, o Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, o ex-presidente Lula, o Ciro Gomes, a Simone Tebet e a Soraya Tronic. Não é? De todos esses candidatos, a única que eu não conhecia razoavelmente era a Soraya Tronic. O Luiz Felipe Dávila eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. É um liberal, não é? Mas pelo que eu vi dele, é uma pessoa humilde, uma pessoa honesta e com boas intenções, mas que, por ser liberal, acredita que todas as mazelas do Brasil é o Estado gastador, que o dinheiro vai pelo ralo, e não está de todo errado, não é? O Brasil, a própria reforma da Previdência penalizou apenas os de baixo, enquanto que manteve o privilégio para algumas castas, mas não é disso que eu quero falar aqui. O Jair Bolsonaro, eu acho até que ele foi bem, pelo que eu esperava, bem na questão retórica. Não é? A retórica dele é sempre pobre, toda vez que ele é confrontado, ele acaba se saindo mal. Não é? Mas ele se saiu bem retoricamente. Mas, pelo que ele fez, o que ele apresentou no debate, dificilmente ele ganhou o voto, mas possivelmente alimentou a chama daquele eleitor que já era eleitor dele, mas que estava em dúvida: pô, será que o Bolsonaro vale a pena? Talvez o debate de ontem tenha reiterado a opinião prévia do, do eleitor que já estava predisposto a votar nele. O Lula foi a grande decepção do debate, porque eu acompanho o debate desde sempre e também já acompanhei muito debate de eleições na qual eu era muito pequeno ou então nem sequer tinha nascido. Eu gosto muito de acompanhar o cenário político brasileiro e mundial. E pelos debates que eu vi do Lula histórico e até pelos discursos, não é um líder sindical, eu esperava muito mais do Lula. Não é? Eu sempre falo que o Lula é aquele intelectual orgânico no sentido do Antônio Gramsci, não é? Mas ontem ele ficou muito na defensiva. O Lula também me pareceu muito ofegante ao responder e perguntar aos seus adversários políticos e um raciocínio mais lento que o normal. Eu acredito que a idade esteja pesando para o Lula e isso daí é um problema para os eleitores dele. Por quê? Porque o seu vice é o Geraldo Alckmin. E, historicamente, a plataforma de governo lulista, embora eu enquadre dentro do liberalismo e o Alckmin também dentro do liberalismo, são plataformas distintas. Então, o eleitor do Lula não é o mesmo eleitor do Alckmin. Não é? Então, caso o Lula venha a ter algum problema de saúde ou até mesmo um óbito, quem assume é o senhor Geraldo Alckmin. E aí os eleitores do Lula têm que pensar se é um projeto também do Geraldo Alckmin que eles querem para o Brasil e para eles, quando decidem votar no Lula. O Ciro Gomes, na minha visão, ele foi muito bem, não é? Ele foi muito bem porque ele apresentou o quê? Os problemas brasileiros, que é conhecido por todos, exceto pelo Bolsonaro que falou que a economia brasileira estava bombando. Não é? Eu não sei em qual Brasil o Jair Bolsonaro vive e governa, porque o Brasil que eu vejo todos os dias nas ruas, não importa se é uma cidade rica ou uma cidade pobre, eu vejo nos principais semáforos pessoas pedindo esmolas, pessoas com cartazes escrito que estão com fome, uma ajuda por favor. Eu vejo também um número de informalidade altíssimo, não é?
dentro dos trens, dentro dos metrôs, nas portas das estações de trens e metrôs, nos semáforos, enfim, uma verdadeira catástrofe. E os números oficiais também apontam para isso, já que mostra que nós temos a maior quantidade de informais da história do Brasil. Isso daí é grave porque daqui 20, 30 anos essas pessoas estarão na idade de estarem aposentadas e não terão uma renda. Então, isso daí também é um alerta para o Estado brasileiro pensar numa forma de aposentadoria para essa geração de informais no futuro. E o Ciro, ele apontou a questão da informalidade, o desemprego galopante, não é? A questão da insegurança alimentar também, e confrontou de igual para igual o Bolsonaro e também o Lula, ou seja, se tem alguma alternativa aos dois principais candidatos, chama-se Ciro Gomes, que atacou tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Não é? Eu detesto este termo midiático, terceira via. Não é? Eu acho que o termo terceira via cabe mais a Simone Tebet, não é? Que atacou bastante o Bolsonaro. E ali no discurso da Simone Tebet eu sinceramente não gostei. Não é? Os analistas políticos falaram que ela foi muito bem, foi a grande vitoriosa do debate. Eu não concordo. Talvez ela tenha sido a vencedora midiaticamente, por ter reiterado a questão da mulher, a questão da vacina, que são pautas que estão sempre em alta na mídia do mainstream. Porém, para o povo quer saber de emprego, quer saber de trabalho, quer saber de renda, quer saber de segurança. E ela não apontou tantos caminhos no debate neste sentido. Então, para o povo, eu acho que o grande vitorioso do debate foi o Ciro Gomes. E para a mídia, talvez tenha sido sim a Simone Tebet. E o grande derrotado do debate, em minha opinião, foi o Lula, porque ele ficou muito na defensiva e falava com a voz ofegante, não tinha o raciocínio tão rápido. E o Lula não se saiu bem neste debate. Eu acho que até a cúpula do PT reconheceu isso, né? Por uma notícia que eu vi rapidamente, se eu não me engano, no Yahoo. E a Soraya Tronic, eu gostei muito da entonação que ela usava, né? A entonação de uma mulher pantaneira, confrontando também o Lula, confrontando o Bolsonaro. Mas a ideia de imposto único é absurda, é uma bobagem que é utopia, né? E na prática não tem a mínima chance de dar certo. Qualquer pessoa que entenda de história econômica ou então de macroeconomia sabe que isso é uma proposta completamente inviável, que é o que é pautada a principal o principal programa da candidatura dela. Então, assim, por mais que eu tenha uma afinidade com a pessoa dela, logo de cara, com esse programa político fica difícil, não é? Então, vamos ver o que vai acontecer. E já que estamos falando de eleição, não é? Eu havia falado para abandonar a sociedade, não é? Virar um eremita urbano, etc, etc, e eu mantenho o que eu disse, não é? Só que é o seguinte, quando nós vemos figuras absurdas, figuras abjetas, picaretas, nós temos que combater, porque se nós não combatermos, quem vai combater? E eu não estou nem falando desses candidatos aí, eu acho que todos os candidatos que participaram do debate são aceitáveis. A única pessoa que eu realmente tenho restrições é o Jair Bolsonaro, não é? Eu acho que ele não tem decoro para o cargo. Ah, não, mas o Luiz Felipe Dávila é bem mais liberal. Sim, é bem mais liberal, mas é um sujeito respeitoso, é um sujeito estudado, é um sujeito que tem as suas convicções de que o Estado mínimo é o melhor para o Brasil. E pronto, eu acredito que o cara tem o direito de defender isso, assim como o sujeito tem o direito de defender que o Brasil seja uma autarquia. E eu vou conversar com as duas pessoas, desde que tenham respeito, desde que
as suas ideias sejam amparadas em estudos, em literaturas, em referências bibliográficas, etc, etc. Não é? Agora, se for um sujeito completamente ignorante como é o Bolsonaro, aí não, pô. Aí não, porque ele é um cara oportunista. Ele é um cara que lá atrás defendia o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso por conta das privatizações. Hoje em dia ele defende Estado mínimo, não é? Elogiava, vivia do lado do Olavo de Carvalho. Hoje praticamente ninguém mais fala em Olavo de Carvalho desse pessoal do governo. Então, é complicado. Não é? E eu também não estou me referindo ao Jair Bolsonaro. Não é? Estou me referindo a figuras assim decrépitas que estão aí se candidatando para deputado, né, deputado estadual, principalmente no estado de São Paulo. E eu fico pensando, porra, eu realmente me ausentei da política desde o final do ano passado. Esse aqui é ano de eleição, eu recebi inúmeros convites para participar de convenções, lançamento de candidaturas, palestras, etc, etc. E eu acabei não indo. Algumas eu até falei, não, eu vou. Na hora eu falei, não vou. Não é? Para quem não sabe, o PDT sempre faz as suas convenções aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. Eu tô muito próximo. No ano de 2018 eu participei da convenção do Ciro Gomes, porra. Não é? Antônio Neto era candidato a senador naquela eleição. E esse ano eu resolvi não participar tanto da política corpo a corpo, resolvi cuidar um pouco mais da minha vida, resolvendo alguns problemas pessoais e familiares, mas chega um momento que a gente vê que o nível de picaretagem de algumas pessoas que estão deixando em aberto a sua candidatura, que eu chego a concluir o seguinte: tenho que voltar para a política de corpo a corpo, tenho que voltar a falar aqui nesse canal, porque o povo precisa do norte. Não que eu seja um grande influenciador, aliás, eu acho deplorável essa palavra influenciador. Não quero influenciar ninguém. Eu quero apenas deixar claro o que eu penso, meu modelo de nação, e estou aberto a sugestões, a perguntas também, mas que as pessoas reflitam. Se o modelo que eu penso, o Brasil, é um modelo saudável, ou é um modelo ultrapassado, um modelo utópico, eu gosto disso, não é? Porque senão surgem aí pessoas que sempre demonizaram a política, inclusive anarcocapitalistas, né? O cara que sempre falou que se fosse candidato poderia internar ele, que todo funcionário público enfim, falava barbaridades dessa categoria, e agora o cara tá aí como candidato, não é? Ou seja, é um vagabundo, é um picareta. Eu não tenho o mínimo problema em falar isso, até porque eu sei de muita coisa, e que se eu resolver entrar na política um dia e me deparar com esse tipo de picareta, eu vou fazer denúncias. Vou fazer denúncias. Porque assim, o futuro do Brasil, o futuro do estado de São Paulo que está em jogo. Se a gente não participar, quem vai participar são eles. Não é? Essa gente não tem um mínimo de comprometimento. Não é? Tem grandes nomes aí, não é? Grandes entre aspas, por exemplo, do anarcapitalismo, que brigou com outro anarcapitalista e resolveu fazer o quê? Processar o cara na Justiça do Trabalho. Pera aí, pô, o cara é anarcocapitalista e vai processar o outro na Justiça do Trabalho? Não é assim, é uma imoralidade, não é? Não tem outro nome, não é? É gente que não tem um mínimo compromisso com a decência e com a seriedade. Não tem, não tem o mínimo pudor em praticar uma hipocrisia pública, não é? E todo mundo sabe e finge que não sabe. E não denuncia, tá lá no mesmo meio ainda puxando o saco do cara. Então, vamos nos atentar, vamos apoiar candidaturas que pensem o Brasil de um modo desenvolvimentista, não é? De um modo que assegure minimamente a soberania nacional, não é? E que fechem com os países emergentes na diplomacia externa,
respeitando sempre os princípios do Barão do Rio Branco, mas que busque parcerias comerciais com a Rússia, com a Bielorrússia, com a Índia, com a China, com o Vietnã, com a Indonésia, com a África do Sul, todo o continente africano, na verdade, não é? Com o Mercosul. Por que ficar negociando somente com o Norte, Estados Unidos e a União Europeia? Tá aí, a União Europeia está entrando em colapso energético, não é? O presidente dos Estados Unidos está com uma popularidade baixíssima. A inflação americana está maior que a brasileira. Então, vamos estudar sobre o que é Brasil e o que nós queremos. Um forte abraço, estamos juntos.